Olá, mais uma vez estamos aqui da Paróquia Santa Edviges com o nosso podcast. E hoje, falando um pouco sobre a sua história, teremos conosco a Juliana Costa, que vai nos falar Palavra de Deus que é viva e eficaz. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Regiane. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho sobre a minha vida. Como eu disse, é uma parte da minha vida que está guardadinha ali na minha intimidade familiar durante 20 anos, um pouquinho mais, olha, eu entregando a idade. E eu quero partilhar esse momento com vocês, porque, como eu disse para você, em outra oportunidade, o Espírito Santo queimou no meu coração esse desejo de poder levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, tá? E como você deu o tema para nós lá, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, eu fiz aqui uma introdução para dizer que, sim, ela é viva, ela não é morta, ela ressuscita, ela devolve as nossas vidas quando a gente acha que perdeu o controle da situação. E como a maioria de vocês sabem, eu sou muito musical. Então, não tem como, às vezes, assim, as pessoas não assimilarem a minha história, a minha vida, sem o meu ministério e sem a música. Então, tem um trechinho de uma canção que eu quero entrar aqui, que ela fala de Isaías, lá no 49, versículo do 1 ao 5, que é: desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. E essa é a verdade que eu vivo na minha vida. Eu sei que é um assunto delicado, porém necessário, antes de abordar esse assunto. E como vocês sabem, eu sou muito musical, então é quase impossível não assimilar as duas coisas, porque Deus ele tem um chamado no meu ministério muito grande, desde muito nova. E tem uma canção que fala aqui um pouquinho sobre o trecho de Isaías, do capítulo 49, do versículo 1 ao 6, que é: desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. E essa verdade eu vivo na minha vida, que desde o ventre da minha mãe, Ele me consagrou, Ele me escolheu. Quando eu tinha dos meus 3 a 6 anos de idade, eu comecei a viver a minha vida ali religiosa com os meus pais. Meus pais sempre foram católicos, sempre participaram, mas eu não conhecia, eu não entendia. Então, nessa fase dos 3 aos 6 anos, que nós íamos na capela do Rosário, eu ia só pela pipoca, porque acabava a missa, eu sabia que eu tinha um saquinho de pipoca no final da missa. Essa era a minha alegria de estar ali na missa. E a segunda era ver aquela imagem que tem até hoje aquela pintura linda da Santa Ceia, né? Então, esse era um dos motivos assim que me alegrava, que todo sábado, todo domingo, meus pais me chamavam para ir à Santa Missa. E aos 7 anos, quando nós mudamos de paróquia, que mudamos de bairro, enfim, que eu tive meu primeiro contato realmente com uma igreja, que eu comecei a entender o que era a nossa fé católica. Eu já tinha 7 anos e foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ainda com o nosso querido falecido Padre Antônio. E ali, outra canção que marcou a minha infância, que era aquela: para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar. Naquele momento, aquela canção começou a fazer parte da minha vida, começou aquela imagem de criança, de entender o que era o amor de Deus, como eu teria que ser grata pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, porque ela fala que, enquanto é gostosinho ali para mim dormir, aquele barulho de chuva, para aquele irmão lá fora, ele não vivia essa realidade. E não é tão diferente dos tempos de hoje, né? Que hoje, infelizmente, nós sabemos que nós estamos passando por uma situação muito delicada no nosso país. E
Daí para frente eu comecei a amar o altar, já comecei a servir com a música, com coroinha, e sim, com 7 anos eu comecei a cantar no coral e nunca mais parei. E como todo adolescente, entre meus 13 aos 17 anos, eu passei pela minha fase mais difícil. Quis contar um pouquinho para vocês dessa introdução, para vocês entenderem como que a Eucaristia, como Jesus foi entrando na minha vida e como foi esse amor pelo serviço, tá? Mas ali entre os 13 e os 17 anos foi uma das piores fases da minha vida, que foi a fase daquela adolescência para a juventude, enfim, uma série de coisas. E foi quando, de uma forma assim muito brusca, de uma forma talvez de querer me mudar, mudar aquela situação. E minha mãe me disse de uma forma nada fofa, num momento de discussão, eu acho que no desespero ali de tentar talvez me converter, de mudar minha forma de pensar, que eu não era filha deles e que eu era adotada, enfim, mas foi de uma forma assim bem difícil, que não vem ao caso eu partilhar agora. Mas naquele primeiro momento eu não me surpreendi muito, porque meus pais, eles são brancos, né, como a maioria das pessoas já sabem ver, e é até engraçado, né, as pessoas viam a gente assim, olhavam assim diferente, olhava diferente, que nossa, como é que pode, né, dois alemão, né, mas pro amor não tem essas coisas, né, graças a Deus, e então foi um momento muito difícil ali entre os 13 e 17 anos, porque bateu aquela revolta, o porquê, como foi. E dali para frente eu quis saber um pouquinho mais sobre a minha história. E a minha mãe foi muito guerreira, gente, muito. Aí a minha mãe relatou que quando ela tinha 23 anos, ela tinha essa amiga que, enfim, apareceu grávida. E falava desde o começo que não queria, e aí ela falava, você vai ter coragem? Tem certeza? Imagina. Não quero. E eu tenho relatos de outras pessoas, porque, enfim, eu fui buscar informações sobre isso, que ela já tinha dado mais um menino, que é mais velho do que eu, e já tinha tirado 2. Se é verdade ou mentira, não sei. É um mistério ainda para mim. Mas a certeza é que eu tenho um outro irmão mais velho que foi primeiro, né? Foi doado primeiro do que eu. E minha mãe fala que cuidou dela durante toda a gestação, ajudou ela, deu abrigo, enfim, dividia um quartinho. Minha mãe era garçonete na época, com 23 anos. E quando ela sentiu as dores do parto, a minha mãe foi com ela para o hospital, teve de parto normal, e quando ela voltou para casa, depois de 3 dias, ela foi embora. Ela foi embora e me deixou. Ai, gente. É difícil, às vezes, falar, porque, assim, o primeiro pensamento que a gente tem é de julgar, né? Não adianta. A nossa parte humana, o primeiro pensamento vem de julgar. Nossa, por que essa mulher fez isso? Não sei o que, abandonou, né? O primeiro pensamento nosso é esse, mas, ao mesmo tempo, me vem aquela alegria. Falo, obrigada pelo dom da vida, porque ela aguentou todas as dores, ela passou os 9 meses, ela doou seu corpo para minha vida, ela poderia ter interrompido, como tantas outras já fizeram, não, gente? Então, esse primeiro apelo, essa primeira coisa que eu quero falar para vocês, principalmente para os jovens, por favor, gente, em nome de Jesus, parem de julgar essas pessoas que não querem ser mães, que não têm o dom de ser mãe. Vamos combinar que tem pessoas, não é porque a mulher é que ela tem dom de ser mãe, ela gerou. Mas tem outras pessoas, como a minha mãe, que não pôde ter filhos, com 23 anos, sem saber nada da vida, me acolheu.
Gente, vocês teriam... assim, a imagem de uma menina de 23 anos, fora da sua cidade, trabalhando de garçonete, pegar uma criança de 3 dias para criar? Pois é, minha mãe fez isso. Depois de 1 ano e meio, ela conheceu meu pai, meu paps querido, que me deu nome e sobrenome, que nos trouxe para cá, para Mogi Guaçu, e aqui a gente começou uma nova história. Então, mais uma vez, esse primeiro apelo é por 2 coisas. Primeiro, sim à vida. Católico não aprova aborto, gente. Católico é contra aborto. Não importa onde você está. Ah, mas lá eu estou na Itália. Ah, não, mas eu estou na Argentina. Católico diz sim à vida. Se eu não tivesse tido uma oportunidade, eu não estaria aqui hoje na frente de Jesus dando esse testemunho para vocês. Então esse é o primeiro apelo que eu falo para vocês. E o segundo, não critiquem essas pessoas que não têm o dom de ser mãe. Ela está deixando lá, ela está dando oportunidade de uma dona Regina e um senhor Vicente ser pai e mãe. E a gente tem vivido umas coisas tão lindas aqui na nossa cidade. Eu tenho vivido essa experiência com 3 amigos que tiveram a oportunidade da adoção. Depois de quanto tempo? Mais de 10 anos na fila de espera, né? Amigos aqui da comunidade mesmo. E quantos que estão aí esperando? Então, quando eu falo para vocês lá que Isaías, que desde o ventre da minha mãe, da tua mãe, ele já te conhecia, Deus já tinha um propósito para a minha vida, para o meu ministério. E olha como é um mistério, lá no Espírito Santo, numa região, nossa gente, precária, vocês não têm noção. A minha mãe conhece essa mulher, que leva para casa dela, vira amiga dessa mulher, leva ela para o hospital, traz uma criança para casa, a mulher some, depois de 4 meses ela aparece. A minha mãe achou, nossa, agora ela vai realmente levar essa criança embora, vai assumir e tal, mas não, ela realmente não queria. Enfim, depois a gente foi para a parte, legais que tem que passar, né, pela questão de adoção. Ai... Então, hoje eu sou muito grata à vida da minha mãe e do meu pai por tudo que eles fizeram na minha vida, pelo sim da minha mãe biológica, porque ela poderia ter interrompido, pelo sim da minha mãe de criação, por ter lutado tanto por mim, pelo sim do meu pai de enfrentar toda a sua família, de trazer lá do Espírito Santo 2 meninas, a minha mãe e eu. E seguindo aqui, eu tinha tudo para dar errado, sabe? Eu vou pular aqui só 20 anos para vocês. E desde muito cedo, a minha mãe foi muito, muito guerreira, muito, meus queridos, muito. E eu passei por várias situações, desde muito novinha, na escola, por exemplo, de bullying, de racismo, e a minha mãe sempre estava ali, sabe? Me defendendo, indo atrás, brigando com o professor, com a diretora. E tem algumas situações que eu falo que marcou minha vida e marca a vida da criança. E uma delas foi quando tinha os passeios na escola, porque nessa época nós passávamos uma situação assim muito delicada financeira, sabe? A minha mãe lavava roupa para fora, meu pai estava assim desempregado, entre aspas, na profissão dele, e foi para Laranja, porque era a opção que ele tinha. E então era minha mãe na roupa e meu pai na Laranja. Então assim, o orçamento em casa era muito limitado, a gente pagava aluguel, enfim. E tinha uma criança, né? E então nessa época a gente não conseguia pagar algumas coisas que a escola pedia pra gente. E uma delas era aquela taxinha de PM que fala, né? Então a gente começou a perceber que eles começavam a deixar essas crianças, essas pessoas de lado. Mas, por incrível que pareça, eram as crianças pretas da sala.
Outra coisa, atividades que eles pediam, nós não tínhamos condição de comprar revista. Então, meus trabalhos de escola era tudo em jornal. E sempre quando dava algum problema, era sempre as 3 pessoas pretas da sala, eu e mais 2. E uma delas foi uma situação de todos foram para o passeio escolar, todos ganharam convite, era gratuito na escola, todo mundo deu convite para todos. Mas eu e essas outras 2 crianças não fomos para o passeio da escola. Minha mãe fez o quê? Foi lá brigar com eles. Outra situação do trabalho que eu falei para vocês. Eu fiz o meu trabalho estava lindo, eu lembro disso, meu trabalho estava lindo. Estava linda a minha colagem, tinha as palavrinhas todas, pois a professora pegou eu e outras 2 crianças e foi de sala em sala falar que usou um termo muito pesado da minha sala, que eu não venho caso a falar aqui na frente do Senhor. Por uma criança de 7 anos, gente. E o que aconteceu? Dona Regina foi lá de novo. Então, minha mãe foi uma leoa desde muito cedo, sempre me defendeu demais. E eu sou muito grata a Deus por essa mãe que Ele me presenteou. E vamos pular um pouquinho, né? Passar aí, vamos falar 20 anos. E dizer para vocês, queridos, que eu tinha tudo para dar errado. Graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Lá no Santa Terezinha, que foi assim, o meu berço ali, que foi dos 14 anos até os 20 e pouco, servindo lá. E eu nunca mais parei. Tive aí 2 anos de crise, vamos dizer assim, que a gente entra num processo, enfim, que é um assunto para uma outra oportunidade, mas dizer assim que eu parei de amar, parei de servir ao Senhor, eu nunca parei. E eu consigo hoje ver em cada detalhe esse carinho, esse cuidado que Deus teve comigo, né? Então, como eu disse, eu tinha tudo para dar errado e Deus ele fez tudo certo. Uma pessoa me gerou, outra pessoa me aceitou. E, enfim, outras pessoas me evangelizaram e eu estou aqui. Foi fácil? Não foi. Doeu? Dói algumas coisas até hoje em pensar que eu era só uma criança, né? Então, em pensar que algumas coisas que nós passamos, até no meio escolar, dói porque eu era só uma criança. Mas ver os sonhos de Deus realizados na minha vida, ver aonde que Deus ele me colocou, sabe? Ter a família que eu tenho hoje, eu só tenho que agradecer. E uma coisa eu aprendi, para chegar no céu tem que passar por muito perrengue, muitos perrengues, e eu passei por alguns, então estou na busca dessa santidade, estou na busca desse pedacinho do céu. E se tudo isso deu certo ou não, né? Porque para mim é uma vitória, é a minha vida, é o meu testemunho, é porque Deus sonhou primeiro. Lá quando Ele fala, né, que a tua palavra é viva, Ele não mente, e eu sinto isso na minha vida. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês que os sonhos de Deus eles são maiores que os nossos, e que as coisas acontecem no tempo dEle. Como estava falando aqui para Rê, faz mais de 20 anos que eu guardo esse testemunho, porque envolve muitas outras pessoas. Então, às vezes, você quer para agora, você quer aquela resposta agora. As coisas acontecem no tempo de Deus. Eu casei com 35 anos. Nossa, você casou tarde? Não, eu casei no tempo de Deus, com o homem que Deus preparou para a minha vida. Tá? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês hoje. Paciência, coragem. E aquele finalzinho para terminar, aquela canção. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar
a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E essa verdade que eu quero deixar para vocês, que se você caminhar com Jesus, vai chegar a sua vitória, vai chegar a sua bênção, vai chegar a sua graça. E foi essa palavra que mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história. Tá? Eu sou a Ju, filha da Dona Regina, seu Vicente. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Obrigada, Jesus. Esposa do Robert Lúcio. E filha de um Deus maravilhoso. Então, não desista. Todos nós temos as nossas marcas, nossas feridas. Mas Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Ele escreve a nossa história da forma que tem que ser. E mais uma vez, defenda a vida. Viva a vida. Católico não apoia aborto. Amém? Eu gostaria de agradecer você, Ju, pelo seu sim, né, em vir compartilhar conosco a sua história. Uma história muito linda, que nos fez derrubar várias lágrimas aqui, mas que, como você disse, em Jesus a gente chega na vitória, né? Então, muito obrigada pelo seu sim, obrigada por você compartilhar nesse podcast um pouco da tua vida. Amém. Eu que agradeço o carinho, mais uma vez a oportunidade de partilhar um pouquinho da minha história e que essa mensagem possa tocar o coração, principalmente de muitos jovens, tá? Coragem, queridos. Deus abençoe. Amém. E até uma próxima vez.